todas, né, como todos foram informados via SIGA-A, né, a partir dessa semana e até o dia 31, nós vamos fazer aulas de maneira remota, né, em decorrência da pandemia mundial do coronavírus. Eu vou tentar gravar no dia das nossas aulas, uma videoaula, né, normalmente uma videoaula curta associada a alguma atividade para a gente fazer durante esse período, né? Na aula passada, na última aula presencial que nós tivemos, nós falamos um pouquinho sobre o formato, nós falamos um pouquinho sobre as normas técnicas, né? Nós conhecemos um pouco quem eram esses organismos internacionais, né, que elaboram as normas técnicas. Nós conhecemos o organismo nacional, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e nós falamos também de uma norma técnica que era aquela que estabelecia as normas para letras e algarismos no desenho técnico, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma norma que fala sobre o formato e a dimensão do papel em desenho técnico, né? Mas antes da gente começar, eu preciso dar um aviso importante para vocês, né? A norma que trata da questão do formato das folhas, do desenho, ela foi recentemente alterada, que é a NBR 16752 de 2020, que substitui as outras normas que tratavam do assunto. Essa norma vai falar sobre o formato das folhas de desenho, a localização do desenho dentro do espaço da folha que nós temos, quais são os espaços que são destinados para a legenda, os espaços que são destinados para outras informações, né, que não cabem na legenda, as informações que a gente chama de complementares. É a norma que também vai tratar do dobramento das cópias, que infelizmente a gente não vai conseguir ver em videoaula, né? A gente vai precisar de transferir, mudar essa aula para a gente fazer posteriormente, quando a gente estiver tendo aulas presenciais normalmente. E também a norma que trata de emprego de escalas, que são utilizadas em desenho técnico. Então ela foi substituída, infelizmente eu ainda não consegui ter acesso a essa norma pelo catálogo do Pérgamo da biblioteca da UFC, né? Mas assim que eu conseguir eu vou disponibilizar essa norma para vocês, tá certo? Então, a ABNT hoje ela adota como padrão de folha a série A do padrão ISO, né? Essa série A ela tem como base uma folha que é um retângulo que tem 1189 por 841 milímetros, que dá exatamente um retângulo de área de 1 metro quadrado, né? Que é o formato básico, como vocês podem ver aqui nesse slide, né? Então ele tem como base esse formato de 1 metro quadrado, esse formato A0, e como vocês podem ver, né, cada uma das folhas que estão especificadas aqui nesse slide, então tem o formato maior aqui, o formato A0, o formato A1 vai ser metade dessa folha, A0, o formato A2 vai corresponder, né, a metade da folha A1, o A3 da A2 e assim sucessivamente, né, até a folha A4. Certo? Então, como é que funciona, né? Os formatos da série A, a gente vai ter a folha A0, que vai medir 1189 por 841 milímetros, a folha 1, que vai medir 841 por 594 milímetros, a folha A2, que vai medir 594 por 420, a A3, 420 por 297, a A4, 297 por 210. Então, se a gente for observar aqui, partindo do formato A0, né, partindo do formato A0, o lado menor de cada formato vai ser igual ao lado maior do formato seguinte, certo? Então, se eu partir aqui do A0, por exemplo, eu tenho a folha A0 com 1189 milímetros por 841, então a minha folha A1 vai ter como lado maior 841 milímetros por 594, né, que é a metade do lado maior da folha A0 também, certo?
Então não é muito complicado de perceber, né? Nesse slide anterior aqui que eu mostrei para vocês, a gente consegue visualizar bem essa explicação, certo? Então vamos lá. As margens e limite do papel, né? As margens, elas são fundamentais, elas são muito importantes, né? Elas vão ser limitadas pelo contorno externo da folha de papel que vocês tiverem na mão, A4, A3 ou qualquer uma da série A. E esse quadro, essa margem que a gente desenhar nessa folha, né? Que é essa margem aqui, ela vai ser esse quadro que vai limitar o espaço de utilização para desenho. Então, quando eu for desenhar na minha folha, eu vou desenhar dentro desse quadro. Nessa margem aqui, né, eu não posso desenhar nada, né? Essa margem ela tem que ficar livre de qualquer desenho ou escrita ou o que quer que seja, né? Então o espaço para desenho vai ser esse quadro que vai ser limitado pelas margens que vão ser desenhadas nessa folha, né? A norma ISO também estabelece, né, diferentes tipos de margem de acordo com o formato do papel, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, no formato A0, a margem esquerda vai ter 25 milímetros, a margem direita 10. No formato A1, a margem esquerda tem a mesma dimensão e a margem direita também tem a mesma dimensão do A0. Vai mudar onde? Nos formatos A2, A3 e A4. Né? Então, no formato A2, a margem esquerda tem 25 e a margem direita tem 7 milímetros. E no formato A3 e A4 a mesma coisa, né? A largura da linha também diferencia um pouco, né? De acordo com que se aumenta o tamanho da margem, a margem vai ter sempre uma linha contínua, né? Um pouco mais grossa do que as linhas de desenho, porque ela vai ficar mais destacada nessa nossa folha de desenho. E a margem esquerda dessa folha, ela vai servir justamente, por isso que ela é maior, tá vendo? Ela mede 25 milímetros sempre, independente do formato do papel. Essa margem esquerda, ela vai servir para ser perfurada e para arquivar os nossos desenhos, né? Para a gente facilitar o processo de arquivamento desses desenhos, quando necessário, ou até mesmo para encadernar, por exemplo, né? Você vai fazer um projeto, né, tem várias outras etapas desse projeto e às vezes você precisa encadernar um mapa ou um desenho ou uma planta baixa que foi feita numa folha maior do que a folha A4. Então essa margem esquerda vai ser usada para fazer o arquivamento desse desenho, certo? Então a gente pode ver aqui de uma visão um pouco maior, né, mais geral, não só nessa tabela, não só o formato, mas as dimensões de cada formato, as margens de cada formato, e também o comprimento da legenda e a espessura das linhas de margem. Então esse slide aqui é só para vocês terem uma visão mais geral de todos os layouts e todas as dimensões necessárias numa folha de desenho. A gente vai já falar da questão do comprimento das legendas, que também é importante, um elemento super importante da nossa folha de desenho. Pronto, em relação à legenda, né, ou carimbo, ele vai se localizar normalmente no canto inferior direito da folha, né, com exceção da folha A4, que ele acaba cobrindo toda a área de desenho da folha. Mas no restante, quando as folhas são maiores do que o formato A4, ele vai sempre estar localizado no canto inferior direito da folha, né? E essa legenda ela vai conter várias informações que são relevantes para a leitura e interpretação desse desenho, né? Então, alguns exemplos de informações que vão estar nessa legenda: nome, localização do projeto, nome do proprietário, identificação do responsável, né? Daquele que projetou e desenhou, né? A escala, a data, o número do desenho e pode conter outras informações também que considere-se relevante para a leitura e interpretação daquele desenho. Então, o formato da legenda ele vai variar de acordo com o formato do papel. Nos formatos A4, A3 e A2, a legenda
vai ter 178 milímetros e nos formatos A1 e A0 essa legenda vai ter 175 milímetros. Então aqui nesse slide vocês conseguem visualizar dois formatos diferentes de folha. A gente tem o formato A3 e o formato A4, né? Como eu falei para vocês anteriormente, né? O formato A4, a legenda acaba ocupando todo o espaço da folha, né? Aqui embaixo, como vocês podem ver, né? E aqui no formato A3 ele vai estar ocupando aqui a parte do canto inferior direito dessa folha, né? Como vocês podem observar. Essa folha aqui está bem cotada, bem desenhada e a gente consegue observar todos esses detalhes importantes. Primeiro, o tamanho da folha, ela tem 420 por 297. As margens, não é? Como a gente conseguiu observar, a margem superior, a margem inferior e a margem direita vão ter 7 milímetros e a margem esquerda aqui, como vocês podem ver, vai ter os 25 milímetros. A nossa legenda vai ter 178 milímetros aqui e nesse caso, desse exemplo, ela está com uma altura de 35 milímetros, certo? Então, ele é um elemento obrigatório, é importante dizer, né? É um elemento obrigatório dentro do desenho, a gente precisa identificar, né, esse desenho. Então a legenda se torna um elemento obrigatório, né? Ainda em relação ao layout, a folha de desenho, a gente também tem outro elemento, que é a apresentação da folha de desenho, né? Como que a gente vai distribuir o nosso desenho dentro dessa folha, né? Como que a gente decide ou define onde que a gente vai colocar o nosso desenho, de forma que ele fique mais harmônico dentro dessa folha, né? Ele vai precisar ocupar toda a área da minha folha de desenho, isso vai depender do objetivo, vai depender do tamanho da escala que eu estou usando, e isso implica também na escolha do tamanho de papel que eu vou utilizar, não é? A escala, né? Isso implica nesse tamanho de papel que eu vou utilizar. Então tem algumas decisões importantes que a gente faz quando está desenhando para que o nosso desenho pareça harmônico e fácil de interpretar, fácil de visualizar numa folha de desenho, né? Normalmente o desenho, eles vão ser distribuídos na folha de modo a ocupar toda essa área da folha. Os textos vão estar organizados normalmente logo acima da legenda, sempre junto à margem direita, né? Ou, se for à esquerda da legenda, vai ser logo acima da margem inferior, né? Então, se a gente precisa colocar algum texto a mais, além daquele da legenda, ou ele vai estar, né, na margem direita, logo acima da legenda, e se ele estiver deslocado mais à esquerda da legenda, ele vai estar logo acima da margem inferior, certo? Então, aqui está um exemplo, né? Se a gente tivesse que digitar algum texto, aqui eu tenho duas folhas, né, em formato paisagem, aqui A3. Se ele estiver organizado se ele estiver organizado do lado direito, vai ocupar aqui essa parte acima da legenda. Se ele estiver à esquerda da legenda, esse texto, então normalmente ele vai estar localizado aqui logo acima da margem inferior, né? A margem inferior está aqui, o meu texto vai estar localizado logo acima aqui dessa margem inferior, certo? Pronto, aqui está um exemplo de uma folha de desenho com a legenda e com alguns desenhos aqui dispostos nele, né? Então, normalmente aqui o desenho foi feito para tentar ocupar, né, de forma harmônica toda essa parte interna aqui das margens do desenho, né? Salvaguardando aí alguma distância dessa legenda, para o desenho não ficar tumultuado dentro dessa nossa folha, certo?